Boa tarde a todos que nos acompanham no canal do Tempo Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Atualizamos já no domingo, na segunda, hoje quinta, a previsão agora de tarde e depois a estendida. O Peter segunda, quarta, aqui está o último vídeo dele, e amanhã sexta-feira. Então se inscreva tanto o canal do Peter quanto o nosso, se inscreva, acione o sininho, dê um like, compartilhe em suas redes e aqui estão os diversos vídeos. Então vamos agora aqui, antes da gente ver, vamos só tirar o sonzinho aqui para evitar essas coisinhas chatas. Então vamos ver aqui, vamos pegar a imagem de radar. Aqui a gente vê nas últimas horas algumas áreas de chuva aqui no leste e sul do Mato Grosso do Sul, pegando também um pouquinho aqui a divisa com Goiás, algumas áreas aqui no interior de São Paulo, também aqui próximo da região da capital em direção ao sul de Minas, aqui na Bahia, no litoral norte da Bahia, e a frente fria avançando aqui entre a Argentina e Rio Grande do Sul e áreas de instabilidade chegando aqui na região oeste do Paraná. Vamos ver aqui se dá para pegar mais algum detalhe aqui na área de São Paulo. Ó, nós temos áreas de chuva próxima a Araçatuba, São José do Rio Preto, aqui ó, próximo aqui entre a Grande São Paulo em direção ao sul de Minas, aqui na divisa entre Minas e Rio de Janeiro e São Paulo, também algumas pancadas de chuva. Aqui ó, na parte oeste de São Paulo também algumas pancadas. Aqui na parte indo aqui para o norte de São Paulo, divisa com o Triângulo Mineiro. Então tem algumas áreas de chuva no estado de São Paulo. Está começando a ter. Então vamos agora à imagem do satélite. Aqui ó, tem a massa de ar frio que está se afastando para o mar. Ainda afeta aqui essa parte do sudeste e nordeste. E aqui ó, a frente fria nessa parte aqui, junto com a massa de ar frio entrando na Argentina e a baixa pressão, que vai passar aqui pelo Uruguai, sul do Rio Grande do Sul, vindo aqui para o oceano, onde vai provocar ventos fortes nessa região aqui, principalmente Uruguai, Foz do Prata e litoral, partes do litoral da região sul. Então para hoje nós temos o quê? Aqui ao norte do Brasil, aquelas pancadas tradicionais de chuva, bem mal distribuída. Começa a ter algumas pancadas aqui no Amapá, uma boa notícia, né? Começa a chover daqui para cima no Amapá, pegando também algumas áreas de pancadas aqui na ilha de Marajó, alguns pontinhos aqui nessa parte do Pará. Então no Pará também vamos ter pancadas de chuva, principalmente a metade para o sul do Pará, seja hoje e decorrer dessa sexta-feira. E nos países ao norte, desde as Guianas, Suriname até a Colômbia, pancadas isoladas de chuva que vão ocorrendo, principalmente aqui entre o Peru e a Colômbia e essa parte aqui do Equador. E aqui em Roraima, por enquanto, chuvas mais aqui na parte sul agora à tarde e talvez mais à noite tenha pancadas se espalhando um pouco mais, principalmente amanhã, sexta-feira. No Amazonas também temos pancadas de chuva, principalmente na metade leste do estado, pegando a região de Manaus com alguma chuva e trovada, com mais intensidade aqui na parte leste e sul do Amazonas, menor condição aqui nessa parte entre o Acre e o oeste do Amazonas, se tiver chuva aqui são bem isoladas. Na parte do Peru, da cordilheira em direção ao Brasil, pancada isolada de chuva, principalmente perto da cordilheira, mesma coisa aqui no Equador e Colômbia, pancadas boas até no litoral aqui do Pacífico e do Mar do Caribe, toda a costa pacífica como de praxe, pouco ou nenhuma chuva. A Bolívia, pancada isolada de chuva, principalmente na metade norte do país, pegando aqui a região do altiplano em direção à cordilheira, algumas pancadas nessa área aqui pegando o Peru também. Acre, pouco ou nenhuma chuva. Rondônia, pancada isoladas de chuva. Mantém aqui pancadas também em grande área do Mato Grosso, talvez de maneira mais isolada aqui na divisa com Goiás, mas grande parte da área do Mato Grosso, pancadas de chuva. E aqui no sul e sudeste, pancadas bem isoladas. Muitas áreas aqui do Mato Grosso podem passar sem chuva, tanto hoje quanto no decorrer dessa sexta-feira. Eventualmente, alguma pancada mais forte vai ter. Continua ainda mantendo a umidade bem alta em todas as lavouras aqui, seja de soja, algodão não, soja, alguma coisa já de milho, o que for de culturas de verão, está com solo bastante úmido nessa região. Assim como também aqui em Roraima, nessa parte sul do Pará, voltou a ter pancadas de chuva aqui em Tocantins, boa parte do estado, menos aqui na parte mais próxima a Goiás, e avança até aqui na direção do Maranhão, Piauí. No Goiás, fica com o tempo um pouco mais instável aqui na parte centro-sul de Goiás. Nessa grande área aqui, pode ser que passe sem chuva no decorrer de hoje.
Vamos aqui diminuir o mapa. Pegando aqui, ó, o Mato Grosso do Sul tem chuva nessa região aqui agora, pancadas isoladas. E isso vai também continuar no decorrer dessa sexta-feira, pegando aqui o Paraguai, com chuvas na parte centro-sul, aqui pouca coisa, bem isolada, aqui na Bolívia também pouca coisa isolada, algumas áreas aqui do Pantanal com algumas pancadas de chuva hoje e também decorrer da sexta. Paraná, mesma situação, hoje está começando, amanhã que passa à frente. São Paulo está começando algumas pancadas de chuva, então entre hoje e amanhã, sexta-feira, a chuva atravessa o estado de São Paulo, mas também bastante irregular. Chove num canto e no outro praticamente não chove quase nada. Ela um pouco mais a princípio nessa região aqui de São Paulo, algumas áreas aqui próximas a Minas também, algumas pancadas isoladas aqui no norte, pouca coisa aqui no Triângulo Mineiro, seja hoje ou amanhã, assim como na parte sul, sudoeste de Goiás. Grande parte dessa área aqui, ó, tem tempo mais seco. Boa parte aqui da metade norte de Minas, incluindo BH, Goiânia, Brasília, pouco ou nenhuma chuva no Espírito Santo, talvez mais nuvens do que chuva, hoje e amanhã. No Rio de Janeiro, mais a parte norte, começa a avançar, alguma coisa de chuva já está tendo aqui nessa região agora de tarde e noite, e amanhã pode ter pancadas de chuva avançando também aqui para o Rio de Janeiro, tanto a capital quanto a parte oeste do estado do Rio. E em São Paulo também. Então vai ter chuva aqui na região de São Paulo, até tem, mas nada assim muito significativo. Ajuda, onde cair, ajuda um pouco melhor nessa região aqui. Mas está precisando mais, que tem várias áreas de São Paulo que choveu muito pouco em novembro. Na parte do Paraná, a chuva avança agora à noite para amanhã, decorrer da sexta. De sábado, domingo e segunda, a chuva se espalha pelo norte do Brasil, os países ao norte também melhora, o Amapá dá uma boa melhorada a chuva, aqui nas Guianas e Suriname também, principalmente aqui na fronteira com o Paraguai, com o Amapá. Roraima também tem pancadas de chuva, um pouquinho menos aqui no extremo nordeste, o sul da Venezuela, toda a área da Colômbia, o Peru começa a ter algumas pancadas mais fortes, avançando até aqui o centro da Bolívia, boa parte da Bolívia inclusive, só aqui nessa região do Pantanal que chove pouco no fim de semana e segunda-feira. Grande parte do Mato Grosso é aquelas pancadas de chuva mal distribuídas, dá uma pancada forte num canto e no outro pode passar sem. Normalmente tarde e noite, eventualmente madrugada, manhã, em toda essa região aqui. Espalha mais a chuva no Tocantins, volta a chover na região de Goiás. Então, melhora de maneira geral toda essa área aqui. Nós vamos ter o quê? Chuvas, trovadas e períodos de melhora. Às vezes está dando uma pancada num canto, com uma certa intensidade, podendo ter até algum granizo isolado, e no outro, no momento, nada. Depois inverte, ou às vezes no sábado passa num canto e no domingo e segunda passa em outro. De qualquer maneira, toda essa região aqui, todo o norte do Brasil, o centro-oeste, terão condições de pancadas de chuva durante o fim de semana mal distribuída. Num canto chove bem, no outro chove pouco, mas é pouco provável que passe muitos pontos aqui sem nenhuma chuva. Uma ou outra fazenda, uma ou outra plantação pode até passar sem chuva no fim de semana. Nessa região aqui não seria problema, seria até bom porque o solo realmente está muito úmido. Tem locais ali que o pessoal até não conseguiu fazer o plantio da soja, já estamos bem adiantados no tempo. Aqui na parte do Mato Grosso do Sul também melhora a chuva, principalmente no sábado, domingo talvez não, e talvez na segunda. Então teremos uma certa instabilidade no Mato Grosso do Sul durante o fim de semana. Então isso aqui é o acumulado entre sábado, domingo e segunda-feira, pegando grande parte do estado, pega boa parte do Paraguai, melhora aqui na Bolívia, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, Goiás. São pancadas, na maior parte, isoladas. Quando tem esses tons azuis aqui, não é chuva generalizada. Pode de repente chover aqui nessa região, aqui chove pouco, chove mais aqui chove bem menos, enfim, vai assim variando o tempo. Em São Paulo, provavelmente o sábado passa sem chuva, o domingo também, essa chuva aqui provavelmente vai vir mais na segunda-feira. Em Minas também, essa parte aqui de Minas, boa parte dessa chuva aqui em Minas e Rio vem mais na segunda. Sábado e domingo, boa parte dessa área aqui está com tendência a tempo mais para bom, com pouca chuva. São Paulo, Rio de Janeiro, BH talvez um pouco mais instável já no sábado, mas principalmente domingo. Espírito Santo também instabiliza mais entre domingo e segunda. E grande parte dessa metade norte de Minas entre domingo e segunda-feira também. Mas considerem toda a região sudeste com chance de chuva durante o fim de semana, tendendo mais para domingo, segunda-feira.
sábado e domingo, uma grande área aqui pode passar com pouco ou nenhuma chuva, e aqui o litoral talvez seja mais aproveitável nesse período. Não é 100% livre da chuva, mas é bem provável que sim. Essa frente fria que está aqui hoje, amanhã ela vai para cá, passa, e na sexta-feira ela já vai saindo aqui de São Paulo, e no sábado, domingo, ela já vai estar avançando para cá. Então essas chuvas vão ficando mais concentradas aqui entre sábado à tarde e noite, ou decorrer do domingo para segunda. Essa área aqui, boa parte do fim de semana até se aproveita. O Mato Grosso do Sul também, talvez uma boa parte dessa chuva venha entre o sábado ou segunda-feira. Qualquer maneira, pelo menos toda a região aqui tem uma condição um pouco mais favorável para chover, inclusive o estado de São Paulo. Não é o ideal, mas tem alguma chuva, ficando a metade leste e sul, com pouco ou nenhuma precipitação nesse fim de semana. Já nos 10 dias, nós temos o quê? A chuva se espalhando de novo por grande parte do país. A região norte tem bom volume de chuva, aqui melhora no Peru e Bolívia também, dos Andes em direção ao Brasil. Todos os países que fazem fronteira ao norte do Brasil também. Roraima continua com chuva, Amapá aumenta a chuva aqui no litoral também, melhora aqui nessa parte do Pará que anda precisando. O Pará como um todo, Tocantins, Goiás, tu vê que forma até um canal, aparenta ter um canal de umidade nessa direção aqui, entre o norte, centro-oeste e partes de Minas, Rio e Espírito Santo. Que a gente vê também, ó, na região de Minas, pegando o Nordeste, o Espírito Santo, o Rio de Janeiro, um pouco menos aqui no Triângulo Mineiro. São Paulo, como de praxe, chove menos. Mato Grosso do Sul chove menos. Sul do Mato Grosso, sudoeste de Goiás, sul da Bolívia, Paraguai, Paraná. Toda essa região aqui tem chuva em 10 dias? Tem, mas já é bem menos. Tanto que aqui nas anomalias nós temos o quê? De hoje até o dia 4 ou 5 de dezembro, abaixo do normal nessa área aqui dos países em volta do Brasil, pegando chuvas abaixo do normal no oeste e do Amazonas, Acre, fronteira com o Peru. Nessa região aqui chove acima da média, aqui em Rondônia mais irregular. O Mato Grosso, a metade norte, chove melhor. O leste e o sul já começa a ter um projeto de veranico. O Mato Grosso do Sul mais em torno do normal para menos na parte norte, um pouquinho melhor na parte sul. Goiás também, Tocantins da mesma maneira. Então essa região aqui tem dá uma diminuída no volume da chuva, não chega a incomodar as lavouras, de certa maneira até ajuda. O norte de Minas, Espírito Santo, dá um bom volume de chuva nesses próximos 10 dias. Já São Paulo, sul de Minas, Rio de Janeiro, Paraná, Paraguai, já tem chuvas abaixo do normal nessa região. Isso é de hoje até o dia 10. E ali mais ou menos de segunda a terça-feira que vem até o dia 10 de dezembro. Tu vê que volta a chover mais nessa região aqui, ó, volta a melhorar a chuva em grande parte do norte, diminui aqui, esse veranico não chega a vingar aqui no Tocantins, Pará, Mato Grosso, Rondônia. Pouca chuva no Acre nesses próximos 15 dias, aqui também com chuva abaixo do normal. Bom aqui na Bolívia, principalmente perto do altiplano em direção ao Brasil. Essa região aqui continua ruim no geral, centro-sul do Mato Grosso do Sul, Paraguai, Paraná, boa parte de São Paulo. Então essa região aqui continua preocupando. Então Mato Grosso do Sul, boa parte de São Paulo, Paraná e centro-sul do Paraguai, essa região aqui preocupa por períodos mais longos de pouca chuva. Isso significa que muitas cidades de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná podem ter falhas de chuva ao longo desses 10 dias. Algumas lavouras poderão ter um volume razoável, outras poderão passar praticamente sem nada. Melhora em Minas Gerais, à medida que a gente vai para o finalzinho de novembro e os primeiros 10 dias de dezembro, ou seja, o começo de dezembro, nessa região aqui melhora bastante. Minas, Bahia, Espírito Santo, norte do Rio. O Rio de Janeiro como um todo melhora no Triângulo Mineiro, dá uma pequena melhorada aqui na área do café. Nessa parte norte e nordeste de São Paulo também melhora no começo de dezembro, mas em boa parte de São Paulo ainda fica devendo. Então, muita irregularidade de chuva, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e Paraguai. Na temperatura, tirando essas áreas mais brancas aqui, mais claras do mapa, onde fica mais friozinho, grande parte do país vai ter um amanhecer tipicamente de verão. Grande parte dessa região aqui, as mínimas ficam em média entre 20 e 25 graus. Nessas áreas aqui de 22 a 26, aqui alguns pontos aqui do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, acima de 24, 25 de mínima. Mas de maneira geral, nos Andes, que é normal pela altitude, faz muito frio.
na parte baixa da Bolívia, Peru, Colômbia, parte baixa da Venezuela, todo o norte do país, com mínimas em média entre 20 e 25 graus. Uma noite abafada típica. Aqui na região de Goiás, nessa parte leste, mais fresquinho, que é uma parte mais alta, e aqui nessa parte mais ao sul, aqui ó, Brasília talvez uns 16, 18, Goiânia 18, 20, Palmas quente, BH dá uma refrescada, uns 16, 18 graus, Vitória uns 18, 19, 21, Rio de Janeiro 20, 22, São Paulo dá um pequeno refrescozinho, uns 16, 18 nos arredores do centro, friozinho aqui na Serra da Mantiqueira, alguns pontos abaixo de 10, toda essa parte de Minas aqui de 12 a 17 graus, friozinho aqui na divisa de Minas com a Bahia e toda essa região aqui, ó, uma noite quente, Triângulo Mineiro, Goiás, boa parte do Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso, Bolívia, Paraguai, toda essa região aqui, todo o norte, oeste, São Paulo, com uma madrugada tipicamente de verão, de 20 a 25 graus de mínima. Vai esfriar um pouco mais aqui, esfria um pouco mais no fim de semana, principalmente domingo, ficando mais friozinho nessa região aqui. E deve esfriar mais lá por terça-feira nessa região e quarta e quinta esfria mais nessa área aqui do sudeste. Na máxima, grande parte fica entre 29 e 32 graus, Manaus, Boa Vista, Belém talvez uns 32, 34, Palmas uns 30, 32, uns 33, 35 em Cuiabá, Porto Velho, Acre na faixa de 30, 32, Campo Grande pode ficar em 34, 35, Goiânia e Brasília 28, 30, essa região aqui, ó, toda essa área aqui de 32 a 35 graus, aqui vai fazer mais calor no sábado e domingo, esquenta bem nessa região, que final de semana, boa parte de São Paulo é tempo bom. São Paulo amanhã não é muito quente, na faixa de 28, 29 graus, talvez 30. Rio de Janeiro uns 35, 36 amanhã. Vitória perto de 30. Aqui no Rio também fica quente no sábado e alivia um pouco no domingo. E eu acho que um calorão na segunda-feira, se eu não me engano. Ou o contrário, acho que talvez mais quente no domingo e refresca na segunda. Mas dá uma amenizada nessa região aqui ao longo da semana. Aqui também, calor agora. Aqui no Mato Grosso do Sul fica fresquinho amanhã, depois esquenta bem no fim de semana nessa região. Aqui, ó, toda essa área aqui com temperaturas bem elevadas, principalmente aqui o norte e noroeste do Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro, sul de Goiás, o Rio de Janeiro também. Então essas áreas em cor mais forte, vermelho, marrom, fica de 34 a 37 graus. São Paulo fica entre 28 e 30, mas não esquenta muito amanhã em São Paulo, que fica mais instável. No fim de semana, mais frio de manhã, mais quente de tarde. De hoje até dia 4 de dezembro, temperaturas de normal, abaixo do normal nessa região, por causa da chuva. Aqui, como tem mais dias de tempo seco, fica de normal a mais quente, principalmente Mato Grosso do Sul, São Paulo e norte do Paraná e leste do Paraguai. Aí quando chega ali do dia, mais ou menos do dia 1º até o dia 10 de dezembro, nós temos, primeiro aqui, ó, fica mais quente aqui nessa parte do Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. O restante fica mais agradável, mas diminui aqueles dias frios. Começa a ter cara mais de verão. Aí começo de dezembro cai um pouco mais a temperatura porque volta a chover. Aqui diminui o calor, tu vê que sumiu quase totalmente. Já aqui no sudeste nós teremos aqui temperaturas mais baixas no Espírito Santo, Rio e leste e sul de São Paulo. Por quê? Porque semana que vem vai entrar outra massa de ar frio, vai baixar a temperatura aqui no sul. Nós vamos ter manhãs frias ali na terça, quarta e quinta-feira. E aqui também começa a esfriar terça, quarta, quinta e sexta-feira. Fica mais frio nessa região aqui por causa de outra massa de ar frio. Nessa área aqui é mais em função da chuva. Aqui no Mato Grosso do Sul também tem um amanhecer mais frio, acho que no sábado e provavelmente lá por terça ou quarta-feira. Oscila bastante a temperatura no Mato Grosso do Sul. Algumas tardes muito quentes, daqui a pouco dá uma queda, noites abafadas, dá uma, duas noites mais amenas, depois sobe noite, oscila bastante a temperatura nessa região aqui. Na média ela fica dentro do normal, mas não é um normal que não vai ter frio e calor, não, vai ter algumas manhãs frias e algumas tardes bem quentes em toda essa região aqui. Aqui o norte do Paraná, oeste de São Paulo, sul do Mato Grosso do Sul, Paraguai, vai ter algumas tardes bem quentes dentro desses 10 dias. Então, não deixe de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho, acompanhar os diversos vídeos, se inscrever, recomendar
E, enfim, acompanhe o nosso canal. E mais à noite nós temos a previsão estendida da Climaterra, Ronaldo Coutinho.